1 Crônicas 23. Davi faz Salomão rei e ordena os turnos e funções dos levitas. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel, e ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima. E foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor, com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe de Zetã, e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite e Aziel, e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate e Ziza, e Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, e Ziza o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Os filhos de Coate, Arão e Issar, e Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Arão, Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos eternamente, para incensar diante do Senhor, e para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto ao filho de Eliezer, foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. O filho de Issar foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Gerias, o chefe, e Amarias, o segundo, e Jaaziel, o terceiro, e Jecamião, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali e Éder, e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo os seus chefes que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. Porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição e para a flor de farinha, e para a oferta de manjares, e para os coscorões asmos, e para as assadeiras, e para o tostado, e para toda medida e mensura, e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados e nas luas novas, e nas solenidades por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado de guardar da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. 1 Crônicas 24.
Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. E quanto aos filhos de Arão, essas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu como também a Zadok dos filhos de Eleazar, e a Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muito mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar. Quando se repartiram dos filhos de Eleazar 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sortes uns com os outros, porque houve maiorais dos santuários e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, perante o rei, e os príncipes e Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeiuaribe, a segunda a Gedaias, a terceira a Arim, a quarta a Seurim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a 10ª a Secanias, a 11ª a Eliasibe, a 12ª a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezi, a 18ª a Apises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jezquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamu, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias era o chefe. Dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro Amarias, o segundo Jaziel, o terceiro Jecameão, o quarto dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, Issoão, Isakur e Ibre, de Mali, Eleazar. Estes não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel. Dos filhos de Muzi, Mali e Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. E o chefe da casa dos pais, e bem assim como um de seus irmãos menores, lançaram sortes igualmente como seus irmãos, os filhos de Arão perante o rei Davi, e Zadok e Aimeleque, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. 1 Crônicas 25. Funções dos cantores em seus turnos. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Remã e de Gedutum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacu e José, e Netanias e Assarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Gedutum, Gedalias, Izere e Jesaías, e Asabias e Matitias 6, a cargo de seu pai Gedutum, para tanger harpas, o qual profetizava louvando,
e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, e Matanias, e Uziel, e Sebuel, e Jerimote, e Ananias, e Anani, e Eliata, e Gidalte, e Romante-Ezer, e Josbecasa, e Malote, e Ote, e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente dos reis, nas palavras de Deus. Para exaltar a corneta, Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai, para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes, e harpas para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei Asaf, Jedutum e Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente assim, o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf e a Saber, a José a segunda, a Gedalias, e eram eles, seus irmãos e seus filhos, ao todo 12. A terceira a Zacu e seus filhos e seus irmãos 12. A quarta a Isri e seus filhos e os seus irmãos 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos 12. A sexta a Buquias e seus filhos e seus irmãos 12. A sétima a Gesarela e seus filhos e seus irmãos 12. A oitava a Jesaías e seus filhos e seus irmãos 12. A nona a Matanias e seus filhos e seus irmãos 12. A décima a Simei, a seus filhos e seus irmãos 12. A undécima a Azarel e seus filhos e seus irmãos 12. A duodécima a Asabias e seus filhos e seus irmãos 12. A 13ª a Subael e seus filhos e seus irmãos 12. A 14ª a Matitias e seus filhos e seus irmãos 12. A 15ª a Jerimote e seus filhos e seus irmãos 12. A 16ª a Ananias e seus filhos e seus irmãos 12. A 17ª a Josbecasa e seus filhos e seus irmãos 12. A 18ª a Anani e seus filhos e seus irmãos 12. A 19ª a Malote e seus filhos e seus irmãos 12. A 20ª a Eliata e seus filhos e seus irmãos 12. A 21ª a Otir e seus filhos e seus irmãos 12. A 22ª a Gidalte e seus filhos e seus irmãos 12. A 23ª a Maaziote e seus filhos e seus irmãos 12. A 24ª a Romante-Ezer e seus filhos e seus irmãos 12. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, te exaltamos, ó Pai, e bendizemos o teu santo nome, pois o Senhor é digno, ó Pai, de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Pai, não há outro como o Senhor, só o Senhor é digno, só o Senhor é grande, só o Senhor é poderoso, só o Senhor é um Deus que é capaz de fazer milagres, mas milagres reais, Senhor. Ó Deus, o Senhor é o único Deus por sobre a terra. O Senhor é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, Rei dos exércitos, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Deus maravilhoso da nossa vida. Nós te bendizemos, ó Pai, pois o Senhor é santo. Não há outro como o Senhor, ó Pai. Deus querido, toma nas suas mãos a nossa vida, Pai. Toma nas suas mãos a nossa vida, Pai, nesse momento. Enche-nos com a sua doce presença, ó Pai. Com a presença do Teu Espírito Santo, sonda o nosso coração, a nossa mente. Pai, limpa, Senhor, tudo que é impuro, tudo que está sujo, tudo que nos faz, ó Pai, pecar. Todo pecado, Senhor, camuflado, escondido, Senhor, no meio do nosso coração, ó Deus amado. Deus querido, que o Senhor nos perdoe, ó Pai, por nossos pecados. Que o Senhor, ó Pai, tire de nós, Senhor, tudo aquilo que não presta, não provém do Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos servos do Senhor. Servos, ó Pai, excelentes, que te
adorem em espírito e em verdade e que trazem, ó Pai, alegria ao seu coração. Nos ajuda a alegrar o Senhor, ó Pai, a fazer com que o Senhor sinta orgulho, ó Pai, de nós. Deus, queremos ser seus servos, servos fiéis, Senhor, e não servos, ó Pai, negligentes, servos que entristecem o seu coração, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser conosco. Precisamos das suas mãos, do seu poder, ó Pai, do seu agir ao nosso favor. O Senhor é poderoso e fora do Senhor não há outro, ó Pai. O Senhor é grande, é justo, é poderoso, ó Pai. Bendizemos ao teu santo nome, pois o Senhor é o único digno de receber, ó Pai, a honra, a glória, o poder, o louvor para todo sempre, ó Pai. Bendizemos o teu santo nome neste momento, ó Pai, e o adoramos para todo sempre, pois ao Senhor é o único, Senhor, digno de receber, ó Pai, a vida, Senhor, do homem em adoração, em espírito e em verdade, ó Pai. Entregue ao Senhor totalmente, ó Pai, da forma e da maneira que o Senhor merece. Pois o Senhor merece, ó Pai, todo o melhor. O Senhor merece a perfeição, ó Pai. O Senhor merece toda a adoração perfeita, Senhor. O Senhor merece, ó Pai, tudo de bom. Ainda que não conseguimos dar ao Senhor, ó Pai, oferecer ao Senhor tudo que o Senhor merece. Mas receba, Senhor, o pouco que podemos dar. Ó Deus, na nossa insignificância, na nossa pequenez. Receba, Senhor. Da nossa vida não é muito, ó Pai, não é o que o Senhor merece, mas é o que nós conseguimos, ó Pai, lhe oferecer. E prometemos que iremos nos esforçar para dar, ó Pai, o nosso melhor ao Senhor, para servir ao Senhor com excelência e trazer satisfação ao seu coração, ó Pai, por ter a nós como seus servos e seus filhos. Te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.